Seguindo no nosso vídeo, quero falar também sobre o acerto da diretoria do Goiás para contar com o meio-campista ex-internacional e Criciúma para a sequência da temporada, para o elenco sub-17 ou até mesmo para o sub-20. Estou falando sobre o João Vitor, ele que estava por último no Criciúma, tem apenas 17 anos de idade, faz aniversário na metade do ano, a tendência é que já integre o time sub-20 do Goiás na sequência da temporada e somou bons números pelo Tigre catarinense. 15 partidas na temporada passada no Campeonato Estadual Sub-17 e marcou 4 gols. Tá? Das suas 15 atuações, ele foi titular absoluto em 13 delas. Essa informação confirmada pelo Vitor Pimenta, do Mais Goiás. Um abraço aí para o Vitor, onde confirmou também, além desta assinatura de contrato, até a metade da temporada de 2026, com o Criciúma ficando com um percentual de uma eventual venda futura do atleta, né, o que pode sim acontecer ou não, nos próximos anos. Jovem, acho sim uma aposta bastante válida para o elenco sub-20, esta reformulação que é sim muito necessária, e o Goiás que, sob o comando do Eduardo Pinheiro, vem com essa característica de contar com jogadores mais jovens em cada uma das categorias, então você consegue observar vários jogadores de 17, 18, até 19 anos de idade participando do elenco sub-20, sendo que nos últimos anos era bastante comum o Goiás de um ano para o outro, vários jogadores estourando a idade do sub-20 e já tendo que fazer uma reformulação completa. A utilização também de alguns garotos dentro do elenco profissional, acho que ainda falta chances, como por exemplo o lateral direito Diego Caíto. Eu consigo enxergar mais potencial no Diego do que por exemplo no Everton, lateral direito que iniciou como titular nesse Goianão. O Antony sendo uma grata surpresa, né, meio que de última hora nessa disputa do Campeonato Goiano, e outros jogadores para a composição do elenco, como por exemplo o Pedrinho, o Denzel, quem mais aqui? Garotos que estavam recentemente, o Lustosa, Vitor Lustosa, no meio de campo também, o Simeone, e na defesa o Nolasco, o Mina, o Diego Caíto e o Antony, né? Jogadores que estavam também nos últimos meses, além do goleiro Ezequiel, no time sub-20. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito destas contratações para o time sub-20 também, tendo atualizações eu trago aqui para vocês. Fato é que o Goiás estando antenado no mercado da bola, isso é sim muito necessário, é óbvio, né? Dar valor primeiro para os que já estão aqui, mas você observando o mercado, tanto por exemplo de atletas que precisam buscar um novo rumo, um novo ar, opções disponíveis no mercado também. Pode ser, sim, boas alternativas. Um mercado que, antigamente, o jogador que surgia, por exemplo, no Sub-20 do Goiás, ele já treinava desde os 7, 8 anos de idade no clube. Este mercado de transferências, já nas categorias de base, evoluiu bastante nos últimos anos. Então, é extremamente natural o Goiás buscar, por exemplo, jogadores no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, e agora em Santa Catarina. João Vitor, ex-Criciúma, e também pelo Internacional. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre o volante Zé Ricardo, que tem um novo clube no futebol japonês. Ele mesmo, aquele volante que teve uma passagem pelo Goiás na temporada passada, atualmente com 24 anos de idade, fechou com o Kawasaki Frontale nos últimos dias, um contrato longo por lá, até janeiro de 2025. Aliás, longo não, né? Já tá lá no futebol japonês é normal isso, eles fazem o contrato até o final do mês de janeiro do ano seguinte. Contrato definitivo, ele que está avaliado no site Transfermarkt por 500 mil euros, porém, a princípio, uma negociação gratuita da Tombense, tá? Para o clube japonês. O Zé Ricardo, que na temporada passada até começou bem pelo Goiás, foram 38 partidas realizadas, um gol marcado e uma assistência. Até gostava do estilo de jogo do jogador, né, do volante, mas com a chegada do português Armando Evangelista, acabou perdendo espaço, enfim, muito por conta de algumas questões de indisciplina nos treinamentos. O Armando Evangelista não estava satisfeito com o Zé Ricardo e acabou afastando o jogador. Tanto ele quanto também o Palácios. Acabou que o Palácios não encontrou outro rumo, até ficou até o final do Campeonato Brasileiro. E o Zé Ricardo voltou para Tombense, jogou mais 5 vezes na Série B do Brasileirão. Não começou essa temporada por lá e acabou sendo emprestado, tá? Melhor dizendo, repassado ao Kawasaki Frontale no futebol japonês.
13 partidas pelo Goiás na Série A do Brasileirão. O Verdão, que só tinha um empréstimo até o final do ano, não existia opção de compra dentro do contrato do Zé Ricardo, o que também achei um erro à época, e o Goiás que ficou basicamente com apenas 0,5% de uma negociação futura do Zé Ricardo, já que ele completou o 23º aniversário no Goiás, né, com um contrato no Goiás. Então o Verdão, nesse mecanismo da FIFA, por cada ano completado, dos 16 aos 23, acaba sendo 16 anos até 23 anos de idade, acaba ficando com 0,5%. Então esse é o direito do Goiás, né, em relação ao Zé Ricardo nos próximos anos. Um volante que eu vi assim com bom potencial, principalmente na parte de criação de jogadas, né? Aquela primeira bola conseguia assim se sair bem, bons dribles curtos. Faltava ainda um pouco de experiência para o nível de Série A do Brasileirão, alguns erros bobos, principalmente na saída de jogo, algumas desconcentrações, ficava bravo demais de uma hora para outra, mas em longo prazo é um volante que eu apostaria sim. Acho que poderia ser um nome interessante se o Goiás comprasse, enfim, trabalhasse melhor esta parte emocional do jogador. Enfim, só de você estar mais tempo no clube, isso acaba facilitando também, né? Esse entrosamento com a equipe, com a torcida, com, sei lá, o estádio, tudo isso acaba importando bastante no futebol. Voltou para Tombense, acabou caindo, né, para a Série C do Brasileirão, 1,80 m de altura, e esta transferência para o futebol japonês, lá no Japão é 8 ou 80, né? O jogador vai e fica por vários anos, 4, 5, 6 temporadas, ou acaba voltando rapidamente. E boa sorte aí para o Zé Ricardo. Goiás tem esse percentual futuro do jogador, apenas 24 anos de idade. Se for negociado, acaba pintando a grana na Serrinha também. Um outro jogador também que se saiu bem nessa estreia diante do Goiânia é o centroavante Brenner Culano. Uma aposta muito maluca do Goiás, né? Sendo bem sincero, na temporada de 2022 ainda, ele que chegou naquela reta final do ano, visando, por exemplo, mais o ano de 2023. Tanto é que naquele finalzinho de temporada ele só realizou um jogo contra o Real Noroeste na Copa Verde, aquela eliminação dolorida também com o time reserva dentro de casa. E pegando os números do Brenner Culano, ele entrou em campo uma vez em 2022, mais 6 no ano passado, e a estreia contra o Goiânia. São 8 jogos com 4 gols marcados, uma média de 1 gol a cada 2 partidas. Eu digo que a contratação dele foi muito esquisita, muito estranha, assim, um jogador que, tudo bem, até pode ser uma aposta, mas que pelo Aimoré e pelo Marcílio Dias em 2022, ele havia feito 22 partidas e apenas 1 gol marcado, e um centroavante na época de 23 anos de idade, né? Então eu também fiquei meio sem entender a situação, e o Goiás que estava precisando de um centroavante reserva, né? Enfim, pelo menos na temporada passada ele até começa bem na disputa do Campeonato Goiano, e os gols dele sempre na chuva, né? Em 2022 contra o Real Noroeste, estava lá pegando a chuva nas cadeiras ainda, você molha tudo lá na Serrinha, né? Uma coisa assim que faz uma obra sem terminar. Poderia muito bem colocar alguma coisa ali para tampar o torcedor, principalmente na parte de trás, mas enfim, foi uma chuva danada naquele dia, e o Brenner Culano marcou 2 gols. 2023 também, um gol contra o Iporá, lá no Ferreirão, né, o estádio do Iporá, um gol de cabeça no escanteio. E agora em 2024 também não era aquela chuva, mas no momento do gol também estava chovendo, sendo, por que não, um Ayrton Senna do futebol, né? Guardado obviamente as devidas proporções, vem se saindo bem na chuva. Contrato do Brenner Culano no Goiás até dezembro de 2024 também, um jogador que eu esperaria um pouco aí. Eu sou a favor de renovações de contrato, de preferência com uma cláusula. Por exemplo, se o Brenner Culano realizar mais do que, vamos colocar aí, 15 jogos, 10 jogos como titular no Goiás na temporada, aí tem o seu contrato renovado, por exemplo, por mais um ano, para não ficar aquela incógnita muito grande, tanto para o lado do jogador, quanto também para o Goiás. Se o Brenner Culano começa a fazer gols e marca, por exemplo, sei lá, 15 gols no Campeonato Goiano, pode chamar a atenção de outro clube no futebol brasileiro ou internacional, e a partir do dia 1º de julho ele já pode firmar um pré-contrato, sabe? Então eu vou com calma em relação ao Brenner Culano. Acho um jogador muito esforçado, também já marcou gols bonitos, como esse de ontem, né, contra o Goiânia, um voleio com a perna esquerda ainda, pegando de primeira na bola, um gol, por exemplo, que o Matheus Babi acho que não tentaria, né? Os últimos centroavantes do Goiás, infelizmente, deixaram essa marca negativa no torcedor, centroavantes que não chutam a bola em direção ao gol. Pelo menos o Brenner Culano agarrando muito bem.
essas oportunidades, e no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele que retornou de lesão após uma grave lesão, né, no seu joelho, acabou realizando mais 3 partidas diante do Cruzeiro, o América e o Fortaleza também, fora de casa. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Brenner Herculano. Boa oportunidade, gosto que o Goiás dê oportunidades, por exemplo, para jogadores como o Brenner Herculano, o Luizinho, até mesmo o Johnny Lucas, né, vindo de um empréstimo lá no Vitória, porque se os caras não conseguirem jogar, por exemplo, no Campeonato Goiano, a minha avaliação não faz muito sentido em insistir em uma Série B. Então, se o cara conseguir pegar a confiança agora nesse início de trabalho, com um novo técnico, com o Zé Ricardo, por que não? Pode ser uma peça útil na composição do elenco. Volto a dizer, o Goiás ainda precisa de um centroavante mais experiente, tanto do que em relação ao Brenner Herculano, quanto também ao Getúlio, visando um cenário de acesso na segunda divisão do Brasil.